Bom, vamos lá agora falar do Santos Futebol Clube, agradecendo só o canal Meme, só o Superchat, o lance do pênalti muito parecido com o do Memphis no Campeonato Paulista, foi o que nós citamos aqui. Na ocasião, né, marcado o pênalti do Gustavo Gomes sobre o Memphis Depay. Mas chega de derby, vocês deram muito trabalho. Pela madrugada. Falaram demais, o chat ficou tudo xingando a gente, uma brigaria, tá parecendo aqui o pós-jogo no virtual. Agora vamos falar de coisa boa, Fará, não é da TecPix, vamos falar do Santos. Ganhou, jogou bem o Santos, hein? Santão jogou bem, tá reencontrando o caminho da bola, vai jogar assim, espero daqui pra frente, pra poder escapar. O que foi? Desculpa, boa tarde. Tá reencontrando, mas já? É assim? 5 jogos eu acho que já dá pra dizer que tá reencontrando, hein? Os números mostram, um abraço a todos, os números mostram que o Santos evoluiu. Evoluiu como time. E a gente não pode deixar de falar do Neymar, né? O Neymar evoluiu coletivamente. Entrou em campo e os números mostram que ele jogou pro time, né? Não pensou individualmente apenas, jogou coletivamente. A gente tem os números aí, quem tá no YouTube vai acompanhar. Tem a artezinha? Tem uma artezinha aí, tô com ela aqui até, inclusive. Você fez arte, Fará? A nossa produção fez a arte. Tá. Por exemplo, o Neymar acertou 32 de 44 passes que ele deu durante a partida. Eu tinha que colocar quantas reações ele teve ao longo do jogo porque algum companheiro fez cagada. Então, na verdade, teve com o Rony. Não, só com o Rony. O Escobar, que chutou aquela bola na arquibancada, ele parou, ele fica olhando pro Escobar assim, do tipo... Mas o Rony foi campeão de audiência. Irmão, o que você tá fazendo, cara? Toque em mim aqui. O Escobar achou que ia fazer o gol do meu... Mas o Rony foi demais. Não, o Rony Galvão tá dificultando. E teve uma hora, gente, que assim, depois eu assistindo ali aqueles cortes e tal, tem uma hora que o Gabigol não aguentou e começou a dar risada. Porque o Rony errava, o Neymar reclamava e o Rony dava risada. Aquele meme do bonequinho rindo. Agora quem tá no YouTube tá vendo a arte aí dos números do Neymar. Ele foi o terceiro, em estatísticas, o terceiro melhor do Santos no jogo. E o que prova que coletivamente o Neymar tá começando a evoluir fisicamente, né? Quando no Santos, eu conversei com pessoas da comissão técnica, eles dizem que estavam esperando o Neymar evoluir coletivamente, porque aí fisicamente ele está evoluindo, então ele joga mais pro time do que para ele, ou seja, fica menos parado, procura mais a bola, e a tendência agora é que o Neymar tenha esse tipo de ação de agora em diante. Ele joga contra o Recoleta amanhã na Vila Belmiro, tá? Existia dúvida se ele começaria o jogo amanhã, terça-feira, Sul-Americana. O Ivan virou pra mim e falou, amanhã? Eu falei, sim, amanhã, Sul-Americana. É bom você São Paulo joga amanhã. Não, você pegar o seu... Você trabalha no jogo, não sei se você sabe. Muito obrigado por me você pegar o seu calendário. Eu achei que... Eu já tava pensando que eu trabalharia na quarta. Não, você trabalha no jogo amanhã, não esqueça. É bom você pegar o seu calendário, viu, Ivan Dragão? Porque senão você vai... A escala tá no e-mail, tá, Ivan? Vai ser ausente, hein? É que ele desativou as notificações do e-mail, não sei porquê. Então, e aí o Neymar, amanhã a tendência é que ele jogue, que ele comece a partida, que ele fique os 90 minutos, se bem que o Cuca chegou a avaliar a participação do Neymar depois do jogo da vitória contra o Atlético, dizendo que ele não precisa estar em campo os 90 minutos em toda a partida. Sim. Vai depender muito das circunstâncias, de como ele estiver se comportando. É pouco tempo de recuperação, né, de sábado até terça, mas o Neymar será titular, assim como o Gabigol será titular, e à espera de uma evolução do Neymar. Uma outra informação que eu tive, e aí já com o staff do Neymar, é que a CBF realmente pega todas as informações físicas, clínicas, técnicas do Neymar, gente. Então o Neymar está caminhando sim para a última Copa do Mundo da carreira. É um interesse da CBF, não é só do Neymar, da CBF em saber todos os detalhes, a evolução do Neymar ao longo desse período. Não, até, Fará, uma curiosidade, tá? Porque, assim, muita gente que duvidava, né, do Neymar voltar a ter condições de ir pra Copa, tá começando a entender que muito provavelmente o Neymar vá pra Copa. Existe algo que tenha sido feito de diferente do que vinha sendo feito? Ou o Neymar tá descansando, tá jogando? Porque realmente esse jogo foi uma coisa que pra muita gente, por exemplo, foi a melhor partida do Neymar, né, no ano e até, sei lá, desde que ele chegou ao Santos. Tecnicamente não foi, né, Renata? Foi coletivamente, né? Fisicamente. É fisicamente que eu tô falando. O Neymar mudou um pouco. O Neymar, ele precisa de muito pouco, né, pra ser diferente. Então, o Neymar mudou o comportamento dele fora de campo também. Fica mais em casa, cumpre mais uma agenda total de controle, tá de carga. Focado. Ele tem uma tarefa para desempenhar, por exemplo, quando o Santos treina à tarde, de manhã na casa dele, à tarde no CT Ripelé, às vezes trabalha na recuperação, no
o controle de carga em 3 períodos. Então, é uma reta decisiva. O Neymar colocou na cabeça isso, que é uma reta, ele se conscientizou que a decisão é a partir de agora. Ou ele joga e evolui fisicamente, a questão não é nem técnica. Tá, pelo que eu tenho de informação que a CBF quer, tecnicamente é indiscutível. É física, a evolução física, e quanto menor o risco de lesão do Neymar, maior cresce a chance dele de jogar a Copa do Mundo. Eu continuo duvidando, isso não significa que eu esteja torcendo contra o Neymar, pelo contrário, acho que ele em forma é o melhor que nós temos ainda. Eu continuo duvidando porque, pra mim, não é uma questão de ter foco ou não ter foco. Já falei aqui algumas vezes a respeito disso. Pra mim, não tem a ver com o comprometimento, se ele vai ficar mais em casa agora, se ele vai se dedicar um pouco mais agora porque a Copa do Mundo tá batendo na porta. A minha dúvida é, o corpo dele vai aguentar? Porque ele não tem uma sequência, ou essa sequência que todos esperam, desde que ele saiu do PSG. Exato. Na verdade, ele não conseguiu entregar 30 jogos por temporada no PSG. Ele conseguiu, em uma temporada, mais que 30 jogos. Se eu não me engano, 31, 32 jogos. Nada 31 além disso. Jogos. Exatamente, 31 jogos. Então, a minha dúvida é, o corpo dele vai aguentar? Agora ele vai ser submetido a uma sequência de jogos. Opa, era o que todos esperavam. Uma sequência de jogos. O corpo vai aguentar? Porque eu também fiquei preocupado com a fala dele nesse canal agora que ele criou. Ah, não, é o vlog dele. Isso, o canal você dele Fica mesmo. assistindo, Ivan Drago? Você Algumas coisas, assim, tá não consigo ver banho. o tempo inteiro, mas eu tenho muita curiosidade também, até porque nós falamos do Neymar todos os dias nesse programa. Eu já sei que essa pauta vai existir, principalmente no noticiário do Santos, né? No noticiário do Santos a gente não fala do Santos, a gente fala do Neymar. Então, como a pauta é o Neymar, vamos falar do Neymar. Ele deixou bem claro que uma vez ele foi poupado porque as pessoas falaram pra ele, não vai dar, vai quebrar de novo. Né? Ele não falou com essas palavras. Então a minha dúvida é se o corpo dele vai aguentar essa sequência que todos esperam. Porque a ideia de tê-lo numa Copa do Mundo é que ele jogue pelo menos 8 jogos. Talvez não 90 minutos, ou mas fique que à disposição. Fique à disposição. Exatamente. Mas, gente, vamos lá. É uma dúvida que você vai ter até a Copa, né? Agora, se ele não tentar, aí larga agora, né? Enfim. 1h27, agora mudou, o Cuco mudou pra 1h28, o que vai fazer? Mudou 1h28, estamos ao vivo na TMC, Papo de Craque TMC, primeiro tempo pra vocês, comigo, Leandro Boldaquian, com André Galvão, com Ivan Drago, Renata Saporito, nesta segunda-feira, sim, André Galvão com o tanque cheiaço hoje, hein? Nossa mãe, hoje o rapaz fez que ver. Agora já baixou a adrenalina, já colocou pra fora o que tava ali fazendo mal. E seguimos por aqui no bloco anterior, André Galvão, só pra ainda usar o Santos enquanto a gente não tem o nosso convidado. Melhor jogo do Peixe na temporada, você comentou ontem, Galvão, Santos, sábado, né? Santos e Galo? O melhor jogo da temporada talvez seja um pouco de exagero. Claro que a gente vai ter uma opinião ou outra a respeito de qual jogo foi melhor, mas uma coisa eu posso dizer, o Santos dominou completamente o Atlético Mineiro. E ganhou de pouco porque o Santos tem muita dificuldade mesmo pra fazer gol, cara. Porque o Santos depende do Neymar e do Gabigol pra fazer o gol, né? Você vê que 3 vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro, 2 por conta do Neymar e 1 por conta do Gabigol, que foi a assistência que ele deu pro gol do Moisés. Eles fazem muita diferença. Agora, deu certo o trabalho do Cuca e gosto da ideia do Cuca de dar essa sequência pra eles agora, a partir dos jogos que o Santos vai fazer na Vila. Amanhã é importante que os dois joguem contra o Recoleta, depois contra o Fluminense e assim vai. O Santos, eu acredito que o Santos vai fazer um campeonato seguro. O Campeonato Brasileiro do Santos vai depois ser de muito tempo. Seguro, é isso que eu acredito. E até por isso tem que se dedicar nas Copas, porque é onde ele tem alguma possibilidade. Olhando pra tabela, né, Renatinho, o Santos, ele dá um salto, ele importante. Dá uma... Claro, ali está na região da confusão, né? Como diria o professor Luxemburgo. Qual é a pontuação? A pontuação do Santos é o 15º com 13 pontos. Corinthians é o 16º. Na verdade, o Santos ainda não mudou de posição. Ele só trocou de posição com o Corinthians. O Corinthians hoje é o porteiro da zona do rebaixamento, né? Tem 11 pontos. Depois tem Cruzeiro, tem 10. A questão é que o Cruzeiro deve sair dessa zona. É o que a gente espera, mas tá demorando, inclusive. Venceu ontem, de virada o Bragantino e tal. O Remo, o Chapecoense e Mirassol seguem afundados com 8, 8 e 6 pontos, respectivamente. Lele, eu acho que o fato de você estar fora da zona do rebaixamento dá mais tranquilidade até para a equipe em campo continuar, né,
vencendo jogos. Porque eu acho que a pressão de estar no buraco é bem preocupante, né? Principalmente o Santos, que tem vivido isso ao longo dos últimos anos, caiu já, voltou e tá passando ainda um perrenguezinho, mas eu acho que depois da atuação, né, de uma boa atuação, as coisas começam a entrar nos trilhos, então no eixo. Então acho importante, sim, sair. Por aí, Vadrago, pra gente finalizar o assunto Santos e seguir por aqui, você pede isso desde sempre. Ai, eu quero que o Santos tenha pelo menos um ano de paz. Mas isso que o Galvão colocou é fundamental. É não brigar contra o rebaixamento. Então, isso significa um pouco de paz. Então, O problema é toda hora, isso. exatamente. Eu não acredito em título, mas se o Santos conseguir ficar no meio da tabela, já tá ótimo.